Em 2018, o Estado de Israel faz 70 anos. Mas para entender como esse país foi criado e por que esse mesmo fato é celebrado por israelenses e lamentado como uma catástrofe por palestinos, é preciso recuar no tempo. É preciso ir além de maio de 1948, quando Israel, país, foi criado, e entender as raízes ancestrais das disputas que até hoje envolvem a região. No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surgiu o sionismo. O nome sionismo se refere à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu, que vivia espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio. A ideia é que esse Estado fosse erguido na região da Palestina. À época, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano e a maioria de sua população era árabe e muçulmana. A justificativa para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com histórias bíblicas que falavam da terra de Israel. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim e a região da Palestina passou a ser então de domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos nessa região. Dois documentos mostram bem isso. O primeiro deles, de 1917, é a Declaração Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas nesse jogo ambíguo, os britânicos também publicaram o Livro Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e no começo da década de 1940 deu impulso à imigração para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos se intensificaram em cidades como o antigo porto de Jaffa, onde árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viam o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como uma alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. A despeito do rechaço local, essa presença de judeus na Palestina cresceu. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os judeus já eram 1/3 da população da região, que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido recém-fundada. Foi ela, a Organização das Nações Unidas, que propôs um plano de partilha do território entre árabes e judeus, logo após a saída dos britânicos. A sessão da Assembleia Geral que apoiou essa decisão expressa na Resolução 181 foi presidida por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. O documento recomendava a criação de 2 estados independentes e de um regime especial internacional para administrar Jerusalém, cidade que é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, além de ser sagrada para os cristãos também. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não. Foi Davi Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram o novo país. Depois de um ano de conflito, foi estabelecido um armistício em 1949 e foi traçada no mapa da região uma linha divisória que ficou conhecida como Linha Verde. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas o Estado palestino não foi criado. Ao contrário, ele acabou, em parte, ocupado por Israel e, em parte, dividido em pedaços. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito. A Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. Israel passou a ocupar um território maior que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos ou deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos, como a Jordânia e o Líbano. Ao mesmo tempo, judeus de várias partes do Oriente Médio e sobreviventes do Holocausto na Europa passaram a imigrar em massa para Israel. No início, nas décadas de 1950 e 1960, Israel era governado por políticos de inclinação socialista, com unidades produtivas coletivas, os kibbutz, espalhadas pelo território. Mas a tensão com países vizinhos aumentava. Em 1964, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Até hoje, a OLP é a principal entidade representativa dos palestinos. Em 1967, houve mais uma guerra importante na região. A Guerra dos 6 Dias reafirmou a supremacia militar de Israel.
o país derrotou Egito, Síria e Jordânia e ampliou consideravelmente seu próprio território. Os israelenses dominaram então a faixa de Gaza e a península do Sinai ao sul, além das colinas do Golã ao norte e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de Jerusalém. Esse movimento de expansão é até hoje condenado pelas Nações Unidas. Essa situação levou o Egito e a Síria, em 1973, a realizarem um ataque surpresa no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, o que deflagrou uma nova guerra. Israel amargou a derrota no começo do conflito, mas venceu no final. Em 1977, a direita chegou ao poder pela primeira vez em Israel, dando impulso a uma política de construir assentamentos judaicos na Cisjordânia, que havia começado antes no governo trabalhista. 2 anos depois, em 1979, Menachem Begin, então primeiro-ministro israelense, assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Com isso, Israel deixou o Sinai. Em troca, o mais populoso país árabe da região, o Egito, foi o primeiro a reconhecer o Estado judaico. Por outro lado, militantes palestinos liderados por Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, mantiveram ataques a Israel ao longo de toda a década de 1970 e de 1980. Uma das bases que eram usadas para lançar foguetes contra Israel, no sul do Líbano, foi atacada e ocupada em 1982. Foi a partir desse evento que nasceu o grupo xiita libanês Hezbollah, um dos mais aguerridos grupos a lutar contra o Estado israelense, financiado pelo Irã. Em 1987, um grande levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza ganhou força entre a população palestina. Era a primeira intifada, série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de Israel. Nesse mesmo ano foi criado o Hamas, um grupo fundamentalista sunita baseado na faixa de Gaza que buscava a libertação da Palestina, o fim de Israel e que se opunha também ao OLP de Arafat. No meio de tantas guerras e desentendimentos, o ano de 1992 marcou o início do que poderia ser uma virada positiva. Naquele ano, o trabalhista Yassin Rabin foi eleito primeiro-ministro de Israel. Ele foi o responsável por abrir conversas de paz com os seus vizinhos, que levaram à assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina em 1993. O documento foi assinado por Rabin e Arafat. A OLP reconheceu a existência de Israel e Israel reconheceu a OLP como legítima representante dos palestinos. Em 1994, esse diálogo foi ampliado. Israel assinou um acordo de paz com a Jordânia, segundo país árabe a reconhecer o Estado judaico depois do Egito. Tudo ia bem, ou pelo menos melhorando, até que grupos fundamentalistas começaram a sabotar o processo de paz. Em 1995, um judeu de extrema-direita assassinou Rabin em praça pública na cidade de Tel Aviv. O Hamas, por sua vez, iniciou uma série de ataques terroristas contra civis israelenses, e aí os acordos de paz degringolaram. As conversas até ganhariam um novo fôlego em 2000, depois que o trabalhista Ehud Barak foi eleito no lugar do conservador Benjamin Netanyahu. Em Camp David, nos Estados Unidos, Barak ofereceu controle compartilhado de Jerusalém e 90% dos territórios ocupados a Arafat, mas a negociação não vingou. A direita voltou ao poder com Ariel Sharon, em Israel, em 2002, consequência do início da segunda intifada em 2001, com o incremento de ataques suicidas à bomba contra israelenses. Israel começou então a construção de um muro, ao longo de partes das fronteiras com a Cisjordânia, adentrando em terras palestinas sob críticas redobradas de vários países. Em 2005, um recuo israelense. Sharon retirou tropas da faixa de Gaza e passou a ser controlada pelo grupo palestino Hamas 2 anos mais tarde. Esse vai e vem de gestos fez com que, nas décadas seguintes, presidentes americanos como Bush e Obama tentassem levar Israel e Palestina à mesa de negociações de novo, mas foi sem sucesso. Mais uma vez, a região mergulhou numa guerra. Israel realizou ataques contra Gaza em 2009, 2012 e 2014, matando milhares de palestinos, revidando os lançamentos de foguetes por parte do Hamas contra o território israelense. Os capítulos de violência se repetiram exaustivamente ao longo dessa história de diversas maneiras. Em 2015, por exemplo, houve a chamada Intifada das Facas, uma série de ataques feitos contra israelenses por palestinos munidos de facas. Em resposta, o exército israelense fez novas incursões militares contra palestinos. 70 anos depois de sua fundação, Israel se consolidou como uma potência. Com apoio americano, o país tem uma das forças armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Tem também uma economia pujante que produz ciência e tecnologia de ponta.
Todo esse poder, no entanto, convive com a acusação de que o país marcou a própria história com inúmeros episódios de abuso no uso da força, abusos condenados reiteradamente pela mesma ONU, que em 1948 criou o Estado de Israel. Do outro lado, a Palestina segue sem ser reconhecida como Estado. Vive a divisão política entre a Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah mais moderado, e Gaza, controlada pelo Hamas mais radical, e tem uma economia fraca que sofre com bloqueios impostos por Israel. Em 2018, a paz ainda parece distante. Restam ainda obstáculos antigos, um deles é o controle dos locais sagrados. Muitos israelenses e palestinos consideram Jerusalém a capital indivisível do seu próprio Estado, enquanto a ONU propõe o controle compartilhado desse local. Outro ponto de desacordo é o retorno ao território de pelo menos 5 milhões de refugiados palestinos. Outro ponto, Israel se recusa a negociar com o grupo armado palestino Hamas, que é chamado de terrorista por Israel, um grupo, aliás, que sequer reconhece a existência do Estado judaico. E por fim, os palestinos denunciam a expansão dos assentamentos de colonos israelenses sobre a Cisjordânia, que é um território palestino ocupado por Israel. A solução para esse impasse septuagenário permanece como um dos maiores desejos para os que comemoram e para os que lamentam esse aniversário em todo o mundo. A guerra na Síria é tão complexa, abrangente e duradoura que é difícil definir até mesmo quando ela começa e quando ela termina. É difícil também descrever com precisão quais países participam ativamente dessa guerra, de que lado estão e quais são suas verdadeiras intenções. Para entender o que se passa agora, neste que é um dos mais influentes países do Oriente Médio, é preciso recuar no tempo, até pelo menos o início da colonização francesa da Síria. No ano de 1920, a Síria passou a ser governada pela França. Toda a região do Oriente Médio estava sendo redesenhada de acordo com os interesses das potências europeias, e a França, como uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, tomou a Síria para si naquele ano. Antes disso, a Síria era parte de um vasto império, o Império Otomano. Com a desintegração provocada após o fim da Primeira Guerra Mundial, permaneceu sob mandato francês por 25 anos. Essa situação só foi alterada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A situação da França durante a Segunda Guerra foi muito peculiar. Uma parte dos franceses engajou-se na chamada resistência à ocupação nazista. Essa parte era encorajada por um célebre exilado francês, o general de Gaulle. Mas uma outra parte da França se rendeu e aceitou a ocupação nazista de Paris. Essa era a chamada República de Vichy, do general Pétain. Essa divisão fez com que a França do pós-guerra terminasse ao mesmo tempo vitoriosa e envergonhada. E um dos reflexos dessa vergonha nacional foi a retração da República de Vichy em relação ao seu mandato sobre países estrangeiros como a Síria. A Segunda Guerra terminou em 1945. Naquele mesmo ano, a Síria tornou-se membro da recém-fundada Organização das Nações Unidas. E no ano seguinte, em 1946, as últimas tropas francesas finalmente se retiraram. Outros países do Oriente Médio estavam passando pelo mesmo processo de independência. Buscavam todos eles firmar sua identidade e trilhar seu próprio caminho. Nessa busca, seguiram-se brigas internas, golpes e contragolpes. No caso da Síria, esse processo turbulento da independência só encontrou certo equilíbrio a partir de 1963, quando o partido Baath chegou ao poder. Compreender o baatismo é uma forma de compreender boa parte da história contemporânea do Oriente Médio. O baatismo é uma corrente política que defendia o nacionalismo árabe, rechaçava a interferência de potências estrangeiras na região e defendia o socialismo. O Baath emplacou seus líderes em 2 países, na Síria, com Hafez al-Assad, que é pai do atual presidente sírio Bashar al-Assad, e no Iraque, com Saddam Hussein. No vizinho Iraque, o baatista Saddam Hussein foi derrubado, condenado e enforcado em dezembro de 2006, depois de ter passado 34 anos no poder. No caso da Síria foi diferente. A família Assad está há quase 50 anos governando. Hafez al-Assad assumiu em 1971 e comandou a Síria com mão de ferro até o ano 2000. Aí foi sucedido pelo filho, Bashar al-Assad, que venceu uma eleição fraudada e sem concorrentes, abrindo caminho para permanecer até hoje no controle do país. De forma geral, os Estados Unidos e as potências europeias não apenas toleraram líderes despóticos por todo o Oriente Médio, como também os protegeram, incentivaram e deram armas a eles durante décadas. Isso aconteceu com Saddam Hussein no Iraque, com Hafez e Bashar al-Assad na Síria e também com Muammar Gaddafi na Líbia. Esses líderes seculares, não religiosos,
eram vistos como uma possibilidade mais moderada em comparação com líderes religiosos como os ayatollahs, que em 1979 tomaram o poder no Irã. Mas não foi assim. Envolvidos em grandes massacres internos, esses líderes foram se tornando companhia tóxica para um Ocidente que queria cada vez mais petróleo e menos problemas na região. Saddam foi morto em 2006, Gaddafi foi morto em 2011, e foi em 2011 também que Assad esteve mais perto do seu fim. Naquele ano, uma série de protestos levaram à queda de presidentes autoritários e a mudanças de regime em países do Oriente Médio e do Norte da África. A onda de manifestações ficou conhecida como Primavera Árabe. Os ventos da primavera mudaram os governos da Tunísia, do Egito, do Iêmen e do Bahrein e arrancaram concessões importantes em mais de 10 outros países. Mas essa onda estancou na Síria, dando início à guerra que se desenrolou em seguida. A violência teve início quando Assad, cuja família já estava há 40 anos no poder, começou a reprimir os protestos populares que pediam mudanças políticas no país. O presidente sírio olhava ao redor e temia ter o mesmo destino dos líderes do Egito e do Iêmen, que acabaram depostos, ou ainda pior, Assad temia ser morto, como ocorreu com Saddam Hussein no Iraque e com Muammar Gaddafi na Líbia. Por isso ele redobrou a repressão. Não há cifras precisas, mas o relatório de 2016 da ONU, com base em dados de 2014, já falava em 400 mil mortos. Como em muitos conflitos do Oriente Médio, a religião nesse caso também tem um papel importante, mas de um jeito diferente. Assad é alauíta, uma corrente minoritária do xiismo. A mulher dele, Asma, é sunita. O casal foi educado na Europa, ambos são impregnados por uma cultura cosmopolita e nunca fizeram da religião um assunto de primeira ordem. O pai de Assad, Hafez, chegou a derrubar a exigência constitucional de que todo presidente sírio fosse muçulmano. Para a família Assad, o mais importante era manter-se secular, não religioso. E esse é um dado importante para entender a guerra. Assad se mostra ao Ocidente como um líder moderado e secular que resiste ao que seria a pressão de fundamentalistas islâmicos. Os mesmos fundamentalistas islâmicos que assustam o mundo todo com o terrorismo. Um dos argumentos para reprimir os manifestantes de 2011 e para lançar uma guerra total contra seus opositores foi colocar todos eles na gaveta do chamado fundamentalismo islâmico e, assim, cacifar-se como o único capaz de combatê-los. É como se Assad dissesse: escolham eu ou eles. Com isso, diversos intelectuais, jornalistas, artistas e estudantes que criticavam Assad pacificamente começaram a deixar o país. O terreno do protesto social foi se tornando cada vez mais o terreno para quem estava apto e disposto a bater de frente contra as forças do governo fisicamente. E assim teve início em 2012, a etapa realmente aberta da Guerra Civil. Logo no ano seguinte, em 2013, Assad foi acusado de lançar um ataque químico com gás sarin nos arredores de Damasco. O então presidente americano Barack Obama advertiu Assad, dizendo que o uso de armas químicas equivalia a cruzar uma linha vermelha. A fala sugeriu uma ameaça de intervenção militar direta dos Estados Unidos, mas ela não aconteceu, pelo menos não naquele ano. Foi também em 2013 que o núcleo do que viria a ser o Estado Islâmico, ainda no vizinho Iraque, percebeu a oportunidade de expandir suas ações internacionais cruzando a fronteira com a Síria. Essa estratégia foi facilitada pelo fato de o governo sírio ter perdido o controle sobre vastas extensões do território. Uma vez cruzada a fronteira da Síria, o Estado Islâmico cresceu, se internacionalizou e se fortaleceu, controlando poços de petróleo, incrementando sua receita e recrutando cada vez mais membros. Foi na Síria e também no Iraque que o Estado Islâmico destruiu algumas das ruínas mais preciosas da antiguidade, algumas com mais de 3.000 anos. A entrada do Estado Islâmico na Síria e a violência extrema e mediatizada dos seus atos, com decapitações e outras execuções brutais televisionadas, levou americanos e russos a entrarem de vez na guerra. Os americanos montaram uma coalizão com pelo menos 6 países. Além de fornecerem armas, informações e treinamento aos rebeldes, eles também começaram, em 2014, a participar diretamente de grandes operações militares, dirigidas sobretudo contra alvos do Estado Islâmico. No ano seguinte, em 2015, os russos tomaram o mesmo rumo. Acompanhados sobretudo pelo Irã, eles também começaram a bombardear o Estado Islâmico, mas não apenas isso. A Rússia passou a atacar os grupos rebeldes e a proteger o governo Assad. O Irã é governado por um regime teocrata xiita que financia o grupo Hezbollah no Líbano e que passou também a apoiar Assad, ampliando sua influência geopolítica no Oriente Médio. O Nexo, aliás, tem um vídeo só sobre a história e o papel do Irã na região, vale a pena conferir. Mas com tudo isso, o conflito sírio passou a funcionar na lógica da Guerra Fria, com russos e americanos medindo forças por meio de atores locais. Essa internacionalização do conflito sírio levou a uma das maiores tragédias humanitárias do mundo. Mais de 5 milhões de sírios abandonaram o país desde o início do conflito. Dos que ficaram, 13 milhões dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Os países ao redor, especialmente o Líbano e a Turquia, receberam metade de todos os sírios que fugiram da guerra mundo afora. Mas foi na Europa que a crise migratória provocou o maior impacto político
dando combustível para uma extrema-direita nacionalista que fez do rechaço aos imigrantes em geral uma bandeira. O ano de 2017 marcou derrotas definitivas do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Foi nesse ano que uma combinação heterogênea de forças proclamou vitória sobre os terroristas nas cidades de Raqqa, na Síria, e Mossul, no Iraque. Essa combinação de forças foi formada por iraquianos, turcos, americanos, rebeldes sírios, sunitas e xiitas, mas contou com a presença fundamental de um ator em particular, os curdos, um povo que reivindica a criação de um Estado próprio numa região que abrange parte dos territórios da Síria, do Iraque, da Turquia. Preocupados com a própria sobrevivência enquanto nação, os curdos construíram alianças heterodoxas, desempenhando papel importante em toda a guerra da Síria, mas recebendo de volta um reconhecimento ainda incerto. Em 2019, os Estados Unidos finalmente anunciaram a retirada de suas tropas da Síria, mesmo que com base num cronograma ainda errático. De um jeito ou de outro, todos proclamaram vitória. Assad por ter permanecido no poder, russos e iranianos por terem respaldado o presidente sírio, americanos, europeus, curdos, turcos por terem debelado o Estado Islâmico. Derrotados mesmo terminaram os civis, vítimas de uma das maiores crises humanitárias do mundo. E os rebeldes sírios, que não derrubaram Assad pela força dos protestos, nem pela força das armas. Gostou da explicação? Então dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a situação de países como a Venezuela, o Irã e a África do Sul. Confere lá e não deixe de acessar o site do Nexo Jornal.